Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Jeremias. Deixe só no primeiro capítulo. Não iremos ler o primeiro capítulo, mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução, uma pequena prévia. Na vida, nós precisamos lidar com diversas situações. Todos nós, em nossas vidas, precisamos lidar com diversas situações. E vez ou outras, nós vivemos expectativas em ouvir notícias. E claro, notícias boas, onde elas irão chegar e mudar a nossa vida de alguma forma. A todo instante, nós vivemos essa expectativa de que algo possa mudar. São tantas expectativas que geralmente vivemos, que não é à toa que a geração atual é conhecida como uma geração, uma sociedade extremamente ansiosa. Isso por conta do excesso de expectativas que são criados dia após dia. A gente vive muitos momentos de forma acelerada e às vezes alimentamos esperanças de forma infundadas, sem cabimento algum. Muitas vezes nós criamos algumas esperanças que falta-nos noção daquela esperança que nós criamos. No nosso coração isso acontece diversas vezes, de que as coisas, quando nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes imaginamos que as coisas vão ser resolvidas no estalar de dedos, um piscar de olhos, de que alguma solução vai aparecer e tudo vai ser mudado. A nossa esperança precisa ter um fundamento, precisa ter uma certeza, para que lá na frente, essa certeza não se torne uma frustração. Quando nós temos esperanças infundadas, e quando aquela esperança que nós alimentamos tanto, ela não se concretiza, ela se torna uma frustração. E essa frustração muitas vezes nos prejudica, porque nós alimentamos uma esperança de tal forma que dificilmente aquilo poderia acontecer. E com a frustração, vem uma palavra que pode ser usada no seu sinônimo, vem a decepção. E com tudo isso, desgaste só espiritual, mas o desgaste emocional. É sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite. Imaginem um povo vivendo em uma terra distante, porque foram literalmente arrancados de suas próprias casas. Imaginem um povo arrancado de suas casas e levados para viverem como escravos, como servos de um reino totalmente poderoso e mau. E pasmem, tudo isso aconteceu como estão relatados em diversos livros do Antigo Testamento. Coisas desse tipo antes de acontecer. Profetas como Miqueias, no início do livro de Jeremias, em algumas passagens, e uma das passagens mais emblemáticas mencionadas no Antigo Testamento sobre esse fato que ocorreu, expresso no livro de Abacuque. E tudo isso aconteceria como juízo de Deus pela má conduta do povo, na sua grande maioria. E é aí que eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 1. Jeremias 29, a partir do versículo 1. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa foi uma das histórias, fatos e relatos que
fez parte de em algumas aulas do seminário. Uma dessas aulas foi dada pelo professor, pastor Júnior, e outra pelo pastor Ivan. E foi uma história, um relato bíblico que mexeu muito com toda a sala de aula. Com o pastor Júnior nós tivemos a aula do panorama do Antigo Testamento e do Novo. E aqui nós abordamos esse assunto no panorama do Antigo Testamento. Pastor Ivan, nós tivemos essa aula e abordou também esse texto, a teologia do Antigo Testamento. E hoje, graças a Deus, iremos compartilhar esse texto com os irmãos. A partir do versículo 1, iremos ler 14 versículos aí. Espero que a gente consiga, transcorrer dentro do horário. Capítulo 29 tem como título A Carta aos Exilados. Enquanto eu vou lendo aqui, você pode acompanhar aqui no telão. Eu vou ler pela minha Bíblia, ok? Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Filho amado Jesus, nesse momento, Senhor, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa ser o porta-voz, possa ministrar essa palavra,
aos corações de todos aqueles que estão aqui na igreja e de todos aqueles que estiverem em suas casas, por onde quer que estiverem, acompanhando a mensagem do Senhor. Que a tua palavra possa operar transformações, possa operar consolo, possa operar tudo aquilo que for da tua vontade, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos foi algo que aconteceu no Reino do Sul. O Reino do Sul fazia parte de duas tribos. A sua totalidade era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Algum tempo atrás, antes disso acontecer, o reino que Salomão havia herdado de Davi continuou a prosperar. E quando ele morreu, seu filho Roboão herdou o reino. Só que Roboão, os caminhos de Roboão não foram caminhos que agradaram ao Senhor. Então Deus levantou um homem chamado Jeroboão, que com esse Jeroboão, 10 tribos acompanharam esse homem. Ou seja, o reino de Israel havia sido dividido. E aí se transformaram em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinham 10 tribos, o reino do sul tinham 2 tribos. Quando nós vemos esse texto, o juízo de Deus já havia acontecido no reino do norte, por meio do Império Assírio. E posteriormente, Deus levantou o Império Babilônico para efetuar o juízo sobre o reino do sul. Aqui a gente vê que a carta havia saído de Jerusalém com um destinatário ao povo que estavam exilados na Babilônia. Eles estavam numa condição de exilados, vivendo na Babilônia, longe de sua terra natal. O contexto daquele povo na Babilônia era o seguinte: como nós lemos em alguns versículos, existiam falsos profetas no meio deles, onde esses falsos profetas alimentavam falsas esperanças de libertação. Eles estavam vivendo o juízo de Deus naquela época, naquele período. Deus já havia alertado o povo que por causa da forma como eles viviam, eles seriam penalizados por conta da apostasia, por conta das injustiças sociais e por conta da idolatria. Deus constantemente, através dos seus profetas, Deus alertava o povo: olhem, vocês devem se arrepender e mudar os seus caminhos, porque se vocês não mudarem, eu operarei um juízo no meio de vocês. A grande verdade é que Judá, o reino do sul, onde tudo isso aconteceu, Judá teve reis que realizaram grandes reformas religiosas. Os irmãos que estão participando da maratona bíblica, vocês tiveram a oportunidade de ver reis como Josias, o rei Asa, Josafá, Ezequias e Joás. Operaram grandes reformas religiosas no meio do povo, onde o contexto em que eles assumiram era totalmente decadente nas questões de apostasia, idolatria e injustiças sociais. Quando esses reis assumiram Israel nos seus reinados, eles fizeram com que o povo mudasse totalmente a postura idólatra e fosse totalmente fiéis ao Senhor. Mas a grande verdade é também que o reino de Judá também teve reis muito maus. Reis como Roboão, que fora filho de Salomão, que oprimia o povo de uma tal forma que a sua consequência foi que o reino fosse dividido em 2 partes.
Tivemos no reino de Judá também Jeorão e Manassés, que é tido como um dos piores reis que Judá já teve da sua história. A invasão liderada por Nabucodonosor se deram em 3 etapas. Em 605, 597 e 586 a.C. Essa última invasão da Babilônia teve uma total destruição de Jerusalém, dos seus muros e do templo sagrado do Senhor. Na última invasão, na terceira e última invasão da Babilônia em Judá, Nabucodonosor fez um tremendo estrago no reino de Judá. Isso também está mencionado em Jeremias capítulo 52. Quando os irmãos tiverem oportunidade, os irmãos leiam Jeremias 52 e vocês verão que um dos últimos reis, Zedequias, foi totalmente destruído junto com o reino. No versículo 8, nós vemos que os falsos profetas, os profetas da mentira, naquele contexto, na Babilônia, eles diziam: olha, descansem, vamos descansar, porque o nosso Deus trará grande livramento para todos nós. Esses falsos profetas vendiam soluções fáceis para problemas. Eram pessoas que iludiam o povo baseado em falsas esperanças. Esse era o contexto daquela época. Talvez a gente possa fazer uma pequena ligação daquela época com a época que nós vivemos hoje. Falsos profetas, eles vendem falsas ilusões. Eles vendem ilusões e falsas esperanças. Esses falsos profetas, eles não têm uma consistência da palavra de Deus e fica dizendo tudo aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo precisa ouvir. Esse era o contexto daquela época. Em muitos lugares, esse é o contexto de hoje também. No versículo 9, nós podemos ver que esses profetas diziam coisas que Deus não havia dito. Plantavam mentiras no coração do povo. Diziam que a qualquer momento tudo aquilo se acabaria e todos seriam livres e voltariam para casa novamente. Falavam coisas que as pessoas gostariam e gostavam de ouvir. Interessante que quando o povo ouvia todas essas falsas esperanças, essas falsas profecias dos falsos profetas, a gente pode imaginar que o povo acreditava naquilo que os falsos profetas diziam. Porque aquilo fazia, naquele contexto que eles estavam vivendo, faziam bem para eles. Então eles acabaram acreditando em todas aquelas mentiras. E Deus, conhecedor de tudo, Ele viu necessário que Jeremias enviasse uma carta aos exilados, para que aqueles exilados pudessem acordar do seu sono espiritual. Eles tinham esperança que, por serem o povo de Deus, tudo seria resolvido num piscar de olhos. A gente vê no versículo 5, 6 e 7. Quando a carta é lida, e as palavras são: construam casas e habitem nelas, plantem jardim, comam dos seus frutos. E aí no versículo 6 e 7 vai vindo todas as determinações de Deus para aquele povo. Talvez para o povo de Israel, que estavam vivendo como escravos, talvez ouvir tudo aquilo para o povo tenha sido frustrante. Talvez o povo tenha se decepcionado em ouvir tudo aquilo. Eles estavam acostumados a ouvirem os falsos profetas de que tudo aquilo mudaria num piscar de olhos. E aí Deus fala para Jeremias enviar uma carta. E todas aquelas expectativas, todas aquelas falsas esperanças caem por terra.
numa simples carta enviada como autoria de Deus, escrita pelo profeta Jeremias. Eles queriam que a mudança ocorresse do lado de fora. Entretanto, Deus ordenou 5 verbos de ação. Esses verbos de ação no modo imperativo, para que a mudança começasse a acontecer dentro de cada um deles. Aqui nesses versículos 5, 6 e 7, eu destaquei 5 verbos de ação. 5 verbos de ação imperativa que Deus traz para o povo. Primeiro é: construam. Vocês estão aí na Babilônia. Não vivam de forma ociosas. É necessário que vocês arregassem as mangas e comecem a construir casas para que vocês morem nelas. Plantem, porque não só vocês vão ficar morando nesse lugar por um determinado tempo, como vocês também precisarão comer. Então, corram atrás, plantem para que através dos seus frutos vocês possam se alimentar. E aí Deus fala: casem-se, deem os seus filhos e as suas filhas em casamento, comecem a se multiplicar. Não deixe que a situação onde vocês estão vivendo, o lugar que vocês estão vivendo, junto com a condição, diminua de forma numérica todos vocês. Então, outra determinação, outra forma imperativa de Deus mandar eles agirem: se reproduzam, se multipliquem, vivam a vida, não fiquem apáticos diante da situação complicada, não fiquem chorando pelos cantos, mas tomem uma posição e comecem a viver as suas vidas, porque o tempo vai passar, e se vocês nada fizerem, a vida vai passar e nada vai acontecer de positivo com vocês. Estabeleçam, ou seja, se estabeleçam nesse lugar, trabalhem, orem para que esse lugar de fato possa ter paz e possa prosperar, porque a paz e a prosperidade desse lugar, para que vocês tenham tudo isso, depende que esse lugar seja próspero, tenha paz também. Deus está dizendo para o povo: não torça que as coisas deem errado contra a Babilônia. Não torçam para que venham outros povos e derrotem a Babilônia. Torçam para que haja paz. Torçam para que tudo vá bem. Para que vocês também tenham. Para que vocês possam se estabelecer. E orem. Ou seja, Deus está dizendo: além de tudo isso, não se esqueçam que vocês têm um Deus que está cuidando de toda a situação, que está atento a todas as circunstâncias que vocês estão passando aí na Babilônia. E Deus diz para o povo: saiba que tudo isso que está acontecendo tem a minha mão operando diretamente sobre essa situação. Saiba que não foi o diabo que levantou essa circunstância. Deus está falando para o povo que foi Ele mesmo que levantou Nabucodonosor como aquele que efetuaria o juízo no próprio povo de Deus. Porque aquele povo estava totalmente longe da presença de Deus. Aquele povo estavam distraídos com tantas coisas e não se lembravam mais de Deus. E Deus havia dado inúmeras oportunidades para que eles se arrependessem e o juízo de Deus não fosse efetuado. Mas o juízo de Deus foi efetuado. E nós vemos que nesses 3 versículos, onde nós vemos os verbos de ação imperativa de Deus, a gente vê que tudo isso, todos esses verbos, estão no plural. Ou seja,
A vontade de Deus é que eles não vivessem de forma isoladas, mas que eles tivessem essas ações de forma coletiva. Como o povo dele, eles deveriam se unirem nesse propósito que Deus havia colocado sobre eles. Essa ação exprime, ação do modo imperativo, exprime a ideia de ordem, de aviso, conselho. Deus estava determinando, Deus estava avisando e Deus estava aconselhando o povo. Façam isso. Porque se vocês fizerem isso, vocês verão que lá na frente eu sempre estive no comando de. É interessante que às vezes a gente espera que algo extraordinário possa acontecer. Todos nós aqui, em algum momento de nossas vidas, passamos por uma situação difícil. E muitos de nós ainda iremos passar por mais situações difíceis. E às vezes essa expectativa de que um milagre irá acontecer, ela pode nos... Porque às vezes uma situação difícil não quer dizer que o milagre vai acontecer de forma externa. Às vezes o milagre que está para acontecer deve acontecer dentro de nós. E às vezes através de nós, na vida de outras pessoas. Entende? Às vezes o milagre é necessário acontecer dentro de nós, na nossa mudança de comportamento. E às vezes esse milagre deve acontecer através de nós, na vida de um irmão, de uma irmã, ou de alguém que não é cristão. Deus conta conosco para ser o milagre na vida de alguém. É interessante que, com as falsas promessas que eles estavam vivendo uma famosa frase: fiquei esperando por quem não me prometeu que iria chegar. Eles estavam esperando por alguém que não havia prometido que iria chegar. Deus já havia instituído que tudo aquilo iria acontecer. E no versículo 10, nós vemos que Deus estipula um prazo para que aquilo ocorresse. 70 anos eles ficariam ali. Deus vem por meio da carta do profeta Jeremias e diz que o juízo teria um prazo de validade, teria um período para ser cumprido. Imaginem vocês naquela situação. O povo de Israel pensava que tudo poderia acontecer, acabar de uma hora para outra. E aí chega a carta de Deus e fala: vocês vão ficar aí 70 anos. E aí as pessoas ouvem isso, e muitos deles saberiam que não voltariam para Israel, voltariam para Jerusalém. Eles morreriam ali no exílio. Muitos deles sabiam que não voltariam para Judá, mas precisavam agir para que através da vida deles, eles pudessem contribuir para a vida de outras pessoas que voltariam para Judá. Pessoas que sabiam que não voltariam, mas que, por conta das atitudes deles, eles contribuiriam para que seus filhos e netos pudessem desfrutar da paz de Deus novamente na terra natal. No versículo 11, nós vemos que em meio às incertezas da nossa vida, devemos colocar tudo diante de Deus, pois Ele, e somente Ele, sabe o que é melhor para nós. E aí eu lembro de um texto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada se comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Todo sofrimento tem um prazo de validade. E tudo isso que nós passamos não é comparado com aquilo que Deus irá nos revelar
no futuro. No versículo 12, nós vemos que precisamos buscar a Deus, pois Ele sempre ouve as nossas orações. Não pense você, meus irmãos, minhas irmãs, que as nossas orações são perdidas. Não são. As nossas orações têm o destino certo. Têm o destino do trono de Deus. No versículo 13, nós vemos que onde está o nosso coração? Pois se buscarmos a Deus com sinceridade, o encontraremos. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo, quando estava preparando esse sermão, é a pergunta que eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs. Onde está o nosso coração? Em Mateus capítulo 6, versículo 21 diz que onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde está o nosso coração? No versículo 14, diz que nem sempre aquilo que fazemos hoje darão resultados imediatos. Ou seja, Deus estava falando para o povo que um futuro um pouco distante para a realidade daquele povo, Deus faria algo, mas que esse algo não seria para agora. E que eles deveriam contribuir de forma direta para que esses frutos fossem colhidos por outras pessoas lá no futuro, depois de 70 anos. Nem sempre aquilo que fazemos hoje darão resultados imediatos. Em alguns casos, aquilo que nós fazemos hoje, quem irão desfrutar daquilo que nós idealizamos podem ser seus filhos, seus netos, ou talvez quem vai desfrutar são pessoas que jamais tem uma frase muito interessante de um escritor, teólogo, apesar de eu não concordar com as posições teológicas, mas por ele ser um escritor, por ele ser teólogo, ele foi feliz nessa frase. Rubem Alves disse uma frase muito interessante que diz o seguinte: quem espalha sementes é de fato uma pessoa que tem grandeza. Olha só. Quem espalha sementes é de fato uma pessoa que tem grandeza. Porque às vezes aqueles que espalham sementes não irão desfrutar do fruto e nem da sombra. Mas a próxima geração vai, porque nós temos a oportunidade de plantar algo novo. Então aquele que tem o privilégio de semear é uma pessoa que tem. Você tem esse hábito de semear a vida de outras pessoas, palavras de esperança, dá apoio, ora por vida. Pessoa que tem grandeza, segundo o Rubem Alves. Nós plantamos, mas não iremos desfrutar, mas outras pessoas têm a oportunidade de desfrutar. Nossas orações devem conter muito mais, Senhor, me ajude a ser, do que me ajude a ter. E essa oração de me ajude a ser é: Senhor, me ajude a ser uma pessoa equilibrada e serena. Caos, a guerra, meio às dificuldades, quando tudo está de perna para o ar. São as orações que mudam os nossos corações. Oramos a Deus, opera por meio da palavra do Espírito Santo para que a nossa condição interna possa mudar. Haverão ocasiões em que passaremos pela fornalha de fogo. Em outros momentos, parecerá que estamos na cova de leão. Em outros, a agonia poderá fazer com que o nosso único desejo seja um caco de... No entanto, existe uma passagem que vem como um bálsamo em nossas vidas. Capítulo 20. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Nos dias de hoje, além dessa palavra desafiadora, também temos uma palavra que nos consola. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, sabendo que Jesus estará conosco todos os dias da consumação dos séculos. Essa é uma palavra que nos conforta, pelo menos deveria confortar. A palavra de Deus tem como objetivo não mudar as coisas que estão do lado de fora. Sim, mudar as coisas que estão aqui dentro de casa. Mudando nossa postura, nossa forma de pensar, mudando nossa forma de como vemos as outras pessoas. Essa situação. Foi isso que Deus mostrou para o povo que estavam ativos. É isso que quer nos mostrar. Desfrutar daquilo que a vida nos proporciona, mas sem nunca esquecer de algumas coisas. Sempre estar. Sempre saber que Deus está no controle de toda a situação. Amém? Quero convidá-los a orar. Assim mesmo como vocês estão, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Pedimos ao Senhor que nossos corações estejam totalmente derramados diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, não nos permita vivermos de forma apática diante das circunstâncias difíceis que a vida muitas vezes nos trazem, Senhor. Ao invés de ficarmos paralisados, apáticos, sem reações, ó Deus, nos encoraja, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua presença, através da ação do Espírito Santo do Senhor. Ajuda-nos a termos posições de servos fiéis e confiantes no Senhor. E que possamos seguir a nossa vida, seguir em frente. Saber que em todas as circunstâncias o Senhor está conosco. Livra-nos, Senhor, de termos um coração pecaminoso que vive em constante pecado, mas que os nossos corações estejam sedentos da Tua presença a todo instante, Senhor. Que possamos ter a sensibilidade de podermos estender as mãos e semearmos, mesmo sabendo que muitas vezes nós não iremos desfrutar daqueles. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos generosidade, a desenvolvermos, Senhor, corações de servo. No nome do Teu Filho amado Jesus, eu peço ao Senhor, ajuda, Senhor, a todos aqueles aqui na igreja e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos pelos momentos difíceis. Sabemos que muitas vezes os milagres não serão instantâneos, muitas vezes gradativos, muitas vezes será dentro de nós e não fora de nós. Então, Senhor, ajuda a aprender. Em nome de Jesus. Amém.